Bom, é assim, eu não começo um curso nosso sem uma palavra. Toda semana eu tenho que dar uma palavra. E a palavra de hoje vai ser: quem foi você no passado? Você sabia que você já foi alguém no passado? De que forma? Nossa, professor, que papo é esse? Papo de espírito? Espírita não. Eu quero dizer o seguinte: a gente no passado foi os nossos avós, os nossos tataravós, os nossos bisavós, os nossos pais. Porque a Bíblia diz que os filhos, eles pagam pelos erros dos pais na primeira, na segunda, na terceira e na quarta geração. Deus cobra dos filhos, dos senhores, tudo que o pai de vocês, o pai, o vô, o bisavô fizeram lá atrás, há milhões de anos, milhões não, né? Há décadas atrás, assim, vamos dizer, há 2, 3 séculos atrás, hoje está refletindo na família. Dê uma olhada no povo de Israel. Por que o povo de Israel é um povo abençoado, mas é um povo sem paz? Devido ao sangue de Jesus que eles derramaram. Aquela frase que eles dizem assim na hora de escolher entre Jesus e Barrabás, que o que é que acontece? Eles dizem assim, que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Ele naquele momento, eles estavam trazendo para ele uma maldição chamada o que? Maldição hereditária. Eu acho muito difícil o povo de Israel eles terem paz. Eles vão ter prosperidade, mas paz eles nunca vão ter. Prosperidade porque eles vêm da linhagem de Davi. E Deus prometeu na entrada da terra prometida, colocar eles numa terra que manda leite e mel, e é o meu povo escolhido. Mas Deus não disse que daria paz, porque quando Deus deu a oportunidade deles viverem um povo abençoado, o que eles fizeram? Mataram o seu filho por ignorância. E olha a quantidade de homens que Deus já levantou para acabar com o povo de Israel. O mais poderoso que todo mundo. Já é a segunda vez que tentam acabar com o povo de Israel. A primeira vez que tentaram exterminar o povo de Israel, mas por causa de uma mulher isso não aconteceu, foi quando? Foi no reinado do rei Assuero, quando Ramã tentou matar todo o povo de Israel em apenas um dia. E através das orações de Esther, o decreto do rei foi revogado. Mardoqueu e Esther lutou profundamente para que o povo de Israel não fosse mortos. Nós temos uma mulher na história que salva toda uma nação em apenas um dia. É por isso que eu sou apaixonado por mulheres, né? Porque as mulheres têm uma história fantástica. Os homens, as pessoas gostam muito de contar a história de homem, mas na Bíblia tem história de mulheres maravilhosas, maravilhosas. E Esther é uma delas. Então, eu quero falar para vocês o seguinte: no mundo nós temos 3 tipos de pessoas. Hoje, falando de quem foi você no passado, para você entender o que o professor está dizendo, nós temos 3 tipos de pessoas no mundo. Nós temos os estudiosos, nós temos os críticos e nós temos os ignorantes. Eu vou aqui levar esse texto, essa palavra da minha vida, para não colocar a vida de ninguém, para não dar confusão. Eu completei 50 anos e eu estou muito preocupado porque que a minha vida é uma gangorra. Tem hora que eu estou em cima, tem hora que eu estou embaixo. Tem hora que eu estou em cima, tem hora que eu estou embaixo. E de 4 anos para cá, eu tenho perdido muito. Eu perdi minha empresa, eu perdi uma parte dos meus negócios, eu perdi minha família, eu perdi demais. E uma boa parte eu posso dizer que foi por causa da Operação Lava Jato da Polícia Federal. Eu perdi muito com a Operação Lava Jato. Mas também quando eu volto no tempo atrás, eu também sempre perdi. Eu não senti a perda porque os meus olhos estavam fechados. Eu estava sempre lutando com a força dos braços. Mas quando eu entrei nesse processo da Operação Lava Jato, eu me voltei totalmente para Deus. Eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus. E conforme eu entreguei minha vida nas mãos de Deus, eu fui estudando a Bíblia, eu fui conversando com pessoas que entendem a Bíblia, eu fui perguntando a Deus por que a minha vida estava assim, e Deus foi abrindo a minha mente de uma forma magnífica. E quando foi essa semana, Gustavo?
Ó, gente, eu vou falar muito o nome do Gustavo, porque o Gustavo já é meu aluno há muito tempo, né, Gustavo? Tem uns 3 anos que a gente se conhece, né? Faz uns 3 anos que foi meu aluno já, né? Então eu lembro muito o nome do Gustavo. Mas qual é o seu nome? Giovanni. Então, Giovanni, vou deixar o Gustavo quieto aí, porque senão ele vai virar o ator principal dessa novela aí. Então, Giovanni, eu comecei a perguntar a Deus assim, sentado naquela mesa. Falei, Deus, o que está acontecendo que a minha terra é uma terra que não prospera? Sabia que nós somos uma semente e nós somos jogados numa terra que ela tem que prosperar? Nós somos uma semente de Deus no mundo e no lugar que nós estamos projetados é a terra. E essa terra tem que prosperar e a minha não tem prosperado. Eu monto uma coisa e não dá certo, eu monto outra e não dá certo, eu monto outra e não dá certo, eu monto outra e não dá certo. E eu sempre me perguntando, como eu estou vivendo com Deus, então eu estou na fase do estudo. Eu estou numa fase agora, de uns 4 anos para cá, de uns 3 anos para cá, que eu venho estudando constantemente para me aproximar mais de Deus. Eu estou na fase do estudo. E quando a gente entra nessa fase do estudo para conhecer a Deus, a gente começa a ter um monte de perguntas que não tem resposta. E eu perguntando para Deus, por que a minha vida está assim? Por que a minha vida está assim? E quando foi essa semana, Deus me respondeu. Essa semana eu estava ali e Deus falou muito forte no meu coração, vai para o YouTube. Vai para o YouTube. E quando eu fui para o YouTube, a primeira coisa que apareceu foi uma senhora falando sobre maldição hereditária. E quando eu cliquei naquele vídeo, sabe o que foi que Deus falou para mim? Marcos, a tua vida não anda porque a tua família é maldita. Eu tomei um susto. Como assim a minha família é maldita? E aquela palavra entrou no meu coração. Sabe o que eu fiz? Assisti o que aquela mulher estava falando, tinha tudo a ver comigo, e eu fui fazer uma divisão da minha família. De um lado a família do meu pai e de um lado a família da minha mãe. Vamos falar da família da minha mãe. Na família da minha mãe, todos são santos. Eu fui criado em um ambiente de amor, de carinho. Eu nunca vi na família da minha mãe ninguém rogando praga em ninguém. Na família da minha mãe não tem herança de sangue. Na família da minha mãe que eu estou dizendo, meus avós eram homens de Deus, mulheres de Deus. Eu fui criado em uma casa que tinha cultos religiosos. Eu fui criado em uma família que mesmo católica, uma família mesmo evangélica, todo mundo aos pés de Deus, do jeito deles. Eu fui criado em uma família que no final do ano nós nos abraçamos. Eu tenho um tio que até hoje, todo dia me acorda com uma palavra assim, filho, eu te amo. E meu tio tem 60 anos de idade. As minhas primas abençoadas. Essa é a família da minha mãe. Mas por outro lado tem a família do meu pai. O meu avô amarrava pessoas na linha do trem para o trem passar por cima. Os meus tios morreram, na família da minha mãe não tem um registro, só tem um registro porque a minha tia perdeu a vida para o marido por ciúme. E ela é inocente, aquele foi sangue de uma inocente derramado. Mas na família do meu pai, os meus tios todos que morreram tinham crime nas costas. Roubo, violência. Na família do meu pai, o único que sobrou veio aqui, roubou tudo que eu tinha. Na família do meu pai, a minha avó morreu de uma doença maligna, maldita. Nunca eu vi na família do meu pai uma pessoa abrir a boca para profetizar algo de bom. E eu disse, meu Deus do céu, eu estou pagando pelos erros dos meus avós da família do meu pai. Aí entra a parte da crítica. Olha o que eu disse, ó, estudo, eu estudei para descobrir porque que a minha vida mandava. E agora entrou a parte da crítica, eu estou me criticando, eu digo, meu Deus do céu, eu estou pagando pelos erros dos meus avós. A minha mãe vivia em centro espírita. O meu pai matou pessoas. E eu disse, o que essa mulher está falando é para mim. E ela disse uma palavra assim, se você quiser que essa sua semente, Marcos, ela prospere na terra, mundo, você vá para o joelho pedir perdão por todas essas pessoas. E vocês sabem o que eu fiz? Eu fui orar, pedir perdão, me deu uma crise de choro, porque veio na minha mente toda aquela maldade da família do meu pai. E eu sei que não vai ser com esse choro que eu vou abrir o coração de Deus, não. Para minha vida prosperar, para mim morrer em paz, eu vou ter que orar muito. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha sócia, Edna.
Ela chegou a dizer a mim que ela fez um retiro espiritual de 3 dias para orar pela família dela do passado. E eu estou vendo que eu vou ter que fazer o mesmo. Está vendo por que a palavra é quem foi você no passado? Qual é o seu nome? Douglas. Você sabia, meu filho, que pode ser que hoje os caminhos, não sei se os seus caminhos estão fechados, não é isso, aqui na igreja nós estamos falando de estudo. Pode ser, Douglas, que muita coisa na sua vida não se encaixa, porque lá no passado alguém muito próximo a você, da primeira linhagem, fez algo muito terrível contra Deus e você está pagando. Aí você diz assim, mas Deus, mas o que é que eu tenho a ver com isso? O que você acha que os filhos dos judeus que o Hitler matou tem a ver com aquele pessoal que escolheu entre Barrabás e Jesus? Escolheu Barrabás. Você acha que eles tinham alguma coisa a ver? Mas a palavra de Deus não se deixa mentir. Pagarão na primeira, na segunda, na terceira e na quarta geração. E quando eu comecei a me criticar, na família do meu pai, eu tiro como exemplo apenas uma pessoa que eu amo muito, a minha tia que eu tenho chamada Hilda. Eu sou só um homem estudado hoje graças a essa tia, porque os exemplos dela, não é todo, né? Sempre tem alguns, mas uma boa parte os exemplos dessa minha tia me fizeram ser o cara que eu sou hoje. Minha tia é uma mulher muito estudada, e eu me guiei muito nessa minha tia, e eu nunca vi maldade da parte dela. E olha a vida dela como é, mas mesmo assim ainda passa muitos percalços. Aí eu entrei para a parte da ignorância. Eu falei assim, quando eu era um cara ignorante, eu não enxergava isso. Então, crianças, vou dizer uma coisa para vocês. Isso é muito sério. O estudo, a crítica e a ignorância sobre nossa vida, ela precisa ser feita. Muitas vezes nós estamos ali plantando e não nasce nada, a terra é morta. E a gente fica dando dízimo em igreja, a gente fica pagando penitência, andando a pé até Aparecida, voltando, indo e vindo e nada acontece. Sabe por que não acontece? Porque você não tem coragem de dizer a você mesmo, minha mãe é maligna, meu pai é maligno, meu tio é maligno, esse povo que está idoso aí, que eu tenho que proteger, fizeram muito mal ao mundo e agora eu tenho que me ajoelhar e pedir perdão por eles. Essa é a grande verdade. E se você não tiver consciência disso e você não colocar isso em prática urgentemente na sua vida, sabe quem vai pagar por isso? Os teus filhos. Porque você vai viver uma vida toda de sofrimento e quando você morrer, essa maldição hereditária continua com quem? Com os filhos. Enquanto não aparecer alguém que compre essa briga com Deus e se coloque de joelho e aceite pagar o preço do sacrifício para que essa maldição seja quebrada na vida daqueles seus, o teu filho vai pagar um grande preço. E eu tenho uma filha chamada Tainá, de 10 anos. E eu prometi a mim que eu não vou deixar que isso passe para a geração da minha filha. Eu não vou deixar. Tem famílias que você vê a prostituição imperando, tem famílias que você vê que ninguém para casado, tem famílias que você vê que é só meio preso, tudo de ruim acontece naquela família e você fala assim, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo nesse povo, tudo povo de igreja, e essa vida dessa família não anda? Exatamente porque vive na ignorância. Ela não quer conseguir aceitar que a maldição hereditária sobre a vida de uma pessoa, ela segue um fluxo muito grande. Então que essa palavra de hoje seja isso, pessoal. Quem foi você no passado? Faça uma auto, chega em casa, pergunta para o pai, para a mãe, para a família, fala assim, pai, fala um pouco dos meus avós. Porque a minha mãe não mentia não com relação aos meus avós não, seu avô era maligno. Seu avô dava facada em gente, dava tiro, né? Você sabe o que eu vou dar uma comparação? Geralmente uma pessoa que ele vem da linhagem daqueles cangaceiros do sertão, se ela não fizer um trabalho espiritual muito forte para se libertar dessa maldição hereditária, a vida vai seguir, porque tem gente para derrubar mais sangue do que cangaceiro. Então isso é muito sério. E a minha preocupação da minha vida não andar do jeito que eu gostaria que andasse, com tudo que eu faço, com todos os cursos, com diploma, com empresa, aquela vida amarrada de contar moeda. Deus respondeu para mim o seguinte, Marcos, se não se levantar alguém nessa família para pagar o preço do sangue que foi derramado por essa família, eu vou matar todo mundo do mesmo jeito. Ou seja, vai morrer todo mundo na miséria, vai morrer todo mundo da mesma forma que fizeram com os outros. E eu senti isso no coração. É uma palavra muito forte, não é, gente?
Não é forte? Mas eu não poderia, como eu sempre tenho uma palavra hoje, não trazer isso para vocês, porque eu vejo vocês estudando, tem muito jovem na sala hoje. Só que mal pergunte, eu acho que o senhor já é o mais velho da quantos anos? 61. 61 anos estudando, tá vendo? Olha, eu até fiz questão de gravar, porque é uma coisa legal. Eu acho que só nós três, nós quatro, né? Eu, você, ela e mais um dois aqui, o resto do mundo é muito jovem, tá bom? Então vamos pensar o seguinte: tem coragem de perguntar hoje em casa, hein, Gustavo? Chegar para sua mãe, eu conheço teu pai, o Gustavo é o guarda-roupa, perguntar assim: pai, quem fui eu no passado? Pergunta assim para você, assim: que história é essa? Não está ficando doido, botou do curso maluco? Não. Porque ele já contou várias histórias. Várias histórias, né? Tá bom? Então que a palavra de hoje seja essa: maldição hereditária. Quem fui eu no passado? Agora, gente, estudo, crítica e ignorância. A gente quer viver na ignorância a vida toda? Não. Então, já que eu descobri que meus avós não foram coisa muito boa, vamos começar a estudar a Bíblia, conversar com pessoas da igreja católica, da igreja evangélica. Como eu faço para quebrar essa maldição na minha vida? E essas pessoas, os padres, os pastores, vão saber me ensinar. Eu fui buscar ajuda para as pessoas que conhecem a palavra de Deus, né? Até mesmo na igreja católica eu perguntei, eu estive agora, domingo agora na Canção Nova, foi maravilhoso, e eu senti, estava falando sobre Kairos, interessante, né? Eu estive agora, eu tenho me preocupado muito em conhecer a igreja católica, né? As pessoas têm criticado muito a igreja católica, e eu fui criado num berço cristão, e eu tenho visto muita coisa na igreja que tem deixado eu confuso, eu não consigo viver sem Deus. Então eu fui, né? A Rosa, minha namorada, me levou para conhecer. Eu nunca tinha conhecido a Aparecida, então conheci a Basílica, foi muito legal. E eu tive domingo agora na Canção Nova, fui conhecer. E exatamente lá na Canção Nova, essa semana que passou, a palestra da semana toda era sobre Kairos. Alguém sabe o que é Kairos? Kairos é o tempo de Deus na vida do homem. Essa é a palavra Kairos, o tempo de Deus na vida do homem. E lá o pregador, quando estava pregando, o padre quando estava pregando, ele falou uma palavra que me chamou a atenção, por isso que eu fui pesquisar sobre isso. E Deus tem me incomodado muito nessa questão da minha vida no andar, e agora eu descobri que 80% disso entrava no passado. Quem fui eu no passado? Tá bom? Então, vamos estudar, né?